amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio da sua TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, que tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de fé e de esperança. Convidamos você, amigo telenauta, para refletir sobre a mensagem Reencarnação. Mensagem essa de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berços, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Vamos agora para o nosso editorial, que esta semana nos traz como tema Ante a bênção do corpo. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 a 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador.
São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhes cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Reserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação da alegria. Mensagem de esperança em seu momento musical. Brinda você agora, caro ouvinte, com a música Reflexões com o Grupo Acorde. Se por acaso, mas podemos combater o mal, sabendo controlar a raiva, não dando espaço pro ódio, deixando o amor fluir em cada episódio. Deus está conosco todo o tempo, sucesso e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz para cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Todo tempo, no sucesso e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, desviando do caminho já traçado.
passado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. E que o mundo seja só felicidade. E que o mundo seja só felicidade. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos agora com o programa Mensagem de Esperança. Programa este de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita, os Sirineus do Caminho. Vamos agora ao quadro Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 68, 68A e 69. E o tema é sobre a vida e a morte. A pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta foi o esgotamento dos órgãos. Resposta, pergunta 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Questão 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Agora, amigo telenauta, o quadro Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E tem como tema esta semana, reencarnação, o princípio evolutivo. Nosso tema está ligado ao conceito de reencarnação, que significa nascer em outros corpos, tantas vezes quantas forem necessárias, com a finalidade de evoluirmos. Mas o que acontece conosco entre o nascer novamente e o morrer mais uma vez, atendendo a essa necessidade evolutiva?
É através da família que funciona o princípio da reencarnação. Por isso ela tem função educadora e regenerativa. Quando estamos no plano espiritual, ou seja, desencarnados, e se aproxima o dia da volta a um novo corpo de carne, alguns de nós nos sentimos apavorados ante a expectativa desse novo empreendimento. É como estar arrumando a mala para uma viagem, através de mares revoltos, e não sabemos se chegaremos com êxito ao final da travessia. Alguns pontos são programados antes de nascermos. Pontos importantes como quem serão nossos pais, se casaremos ou não, que profissão teremos, ao qual será o gênero da nossa morte, entre outros. Mas nós não sabemos disso. Essa programação estabelecida anteriormente dependerá para ser executada do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Por isso é uma programação e não uma determinação. Portanto, não existe fatalismo. Dessa forma, poderemos seguir um caminho oposto ao que nos foi delineado. A programação é sempre feita obedecendo às leis divinas. E através dela, teremos o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Nascemos assim com as condições internas e externas propícias ao nosso entendimento. Parece claro, portanto, que temos o corpo ideal, a família necessária, o lugar propício e a melhor profissão para saudarmos diante de Deus os nossos débitos com suas leis. Bendito seja, pois, o retorno ao corpo, através do qual poderemos nos empenhar de novo em trabalho e aprendizado daquilo que deixamos de fazer ou que fizemos mal feito. Assim, partimos para uma nova viagem, levando na bagagem os recursos que conquistamos até aquele momento. Aquisições feitas ao longo das existências, sejam elas boas ou ruins, pois são as nossas aquisições. No campo afetivo não será diferente. Teremos ao nosso lado pessoas que conquistamos, seja pelo afeto, seja pelo desamor. Conseguimos então compreender porque são tão importantes as obras que realizamos em todos os setores da vida, entre o nascer novamente e o morrer mais uma vez. Existe uma frase de Emmanuel, estimado instrutor espiritual, que abre uma porta para que possamos compreender o que Jesus pretendeu dizer com: necessário vos é nascer de novo. Diz ele: falhas do passado procuram-te o espírito irresponsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Essas palavras de Emmanuel permitem-nos refletir nos caminhos que temos para esse recomeçar, porque todas as vezes que falamos em renascer, só pensamos em reencarnação na carne, ou seja, em novo corpo físico para continuar o processo evolutivo. Entretanto, quando paramos e prestamos atenção ao que acontece ao nosso redor e em nossa própria vida, podemos nos dar conta de que esse renascimento é contínuo e não apenas após morrer e renascer em um novo corpo. Se não vejamos, os anos se sucedem sempre da mesma maneira. E isto é um processo matemático. Depois de 2010, virá necessariamente 2011, por aí vai. Mas os dias não. Estes, se prestarmos atenção, são sempre novos. Temos, então, 365 novas oportunidades a cada ano para a renovação moral, para realizarmos coisas incríveis em nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Já imaginaram o que poderá acontecer durante toda uma existência? Diante desta constatação, fica uma pergunta que necessitamos fazer a nós próprios e que não pode mais ser adiada. O que estamos fazendo com esse tempo precioso? Tristemente, a maioria de nós mantém-se guardando os detritos e as sombras do passado, mesmo aqueles que vêm revestidos, mascarados de encantamento e prazer ilusórios. Se, ao invés de conservarmos esse vinagre e esse fel, ainda hoje,
porque não guardamos na memória apenas o que foi bom e justo, belo e nobre? O que aconteceu, já passou e deve ficar como lição para que o nosso presente, nosso renascer neste dia, seja baseado na experiência vivida que nos enriquece, que nos permite caminhar hoje com segurança. Uma outra atitude que, infelizmente, ainda mantemos como resquício desse passado, já tão repleto de enganos, é o de deixar que outros façam aquilo que nos compete. Continuamos esperando que os amigos espirituais, nossos benfeitores, realizem por nós e para nós aquilo que o comodismo não nos permite fazer. Tornamo-nos assim escravos de nossas próprias imperfeições. O ensinamento de Jesus de que é necessário nascer de novo alerta-nos para esse comportamento de desleixo, de descaso para com nossas obrigações diante da vida. A nossa negligência nos fará retornar ao corpo material necessariamente com cargas de trabalho muito maiores do que a que supomos ter hoje. Reportando-se à questão 676 de O Livro dos Espíritos, Emmanuel diz que, a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória na criação. Todavia, o fato de praticarmos o bem, de sermos fraternos com os companheiros necessitados e trabalharmos como auxiliares de Jesus na seara do Pai, não nos exime dos compromissos anteriormente assumidos por conta dos nossos enganos. O trabalho é uma dádiva celeste, porque nos fortalece para termos condições melhores de suportar a carga de comprometimento que trazemos e nos protege para que não venhamos a falir outra vez, aumentando ainda mais a carga de dificuldades que já possuímos. É através dele que quitamos o passado, que criamos condições para nos realizarmos no presente, garantindo, por isso mesmo, os créditos para o futuro. Vale a pena meditar a respeito desses ensinamentos que nos chegam através do Espiritismo. Vale a pena fazer uma limpeza em nossa bagagem, jogando fora o orgulho, carga perniciosa que pesa em nossa economia moral. Vale a pena nos livrarmos do egoísmo, bagagem pesada e perigosa. É um trabalho diário, individual e intransferível. A cada manhã, meus irmãos, ao acordarmos, agradecemos ao Pai a nova oportunidade que surge, junto com o sol ou com a chuva, para a nossa renovação, para o nosso renascer. Ela não acontece apenas quando retornamos ao mundo material, para novas experiências e entre elas a de refazer caminhos. Ela acontece todos os dias ao renascermos para a vida. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre gratidão. Então vamos à pergunta. Normalmente, achamos a vida muito difícil e não costumamos agradecer as bênçãos que recebemos. Mostre-nos alguns motivos para sermos gratos à vida. E o que é a gratidão? Diz-se comumente que a vida não merece ser vivida, pois que somente decepções e lutas se amontoam por todo lado em torva conspiração contra a paz. E há tanta beleza e harmonia na terra. No entanto, acostumado às bênçãos, não as aquilata devidamente, reportando-se ao seu valor somente quando as circunstâncias o privam de qualquer uma dessas concessões. Se possuis visão, recorda os que perderam. Se dispões da audição, pensa nos que não conseguem ouvir. Se podes movimentar-te, evoca os limitados na paralisia. Se desfrutas saúde, considera os padecentes das múltiplas enfermidades. Se és aquinhoado com um lar, examina a situação dos desabrigados. Se fizestes pai ou mãe, tenha em mente os que não lograram fruir tal aspiração. Se retens os valores transitórios, medita a respeito dos que nada possuem. Mas se te escasseia esta ou aquela dádiva, tem paciência e espera. Ninguém na terra se encontra afortunadamente completo, como ninguém há que esteja em abandono total. Aqueles que te parecem felizes, apenas parecem. E os que te afiguram desgraçados estão temporariamente resgatando dívidas dirigidos por sábios desígnios.
Gratidão é rara moeda entre os homens, habituados à ambição desenfreada da vida, somente desejam gozar, sem outra aspiração, aquela que conduz à plenitude permanente, a dos valores imperecíveis. Agora, amigo telenauta, vamos passar para você, na íntegra, a programação semanal do Grupo Espírito de Sirineus do Caminho, programação esta que é totalmente voltada para o público em geral. Então, na segunda-feira e também na terça-feira, nós temos o atendimento fraterno e o estudo do Evangelho, que começa a partir das 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, nós temos o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, com início às 20 horas. Nas quintas-feiras, nós temos as palestras públicas, que, por sinal, na próxima quinta-feira, nós teremos como palestrante o nosso irmão Miguel Ângelo, que vai nos trazer como tema de sua palestra, Nós, os Espíritas. Nas sextas-feiras, nós temos a Evangeloterapia, com início às 19 horas. E nos sábados, a partir das 8 horas e 30 minutos, nós temos a evangelização infantil. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho fica localizado na Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional, aqui de Cajazeiras. Vamos agora a notícias do Movimento Espírita, que traz essa semana a participação de Divaldo Franco na inauguração da Associação Espírita Francisco de Assis e do educandário Thales Teyssen. Em tarde, noite memorável, foram inaugurados no dia 8 de outubro último a Associação Espírita Francisco de Assis e o educandário Thales Teyssen, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O público que lotou o amplo salão da Associação Espírita pôde apreciar a primorosa apresentação musical levada a efeito pela Camerata Filarmonia, sob a coordenação de Sandra Mor. Suas interpretações provocaram calorosos aplausos, tal foi a beleza apresentada. Divaldo Franco, educador por excelência, utilizando-se da conhecida sentença "Toda vez que abre uma escola, fecha-se uma penitenciária", de Vitor Hugo, e esta outra, de Amélia Rodrigues, "Educar é salvar vidas, construindo uma sociedade melhor", destacou a importância da educação na construção de uma humanidade mais responsável. Fazendo referências a Thales Teyssen, Pestalozzi, Montessori, Francisco de Assis e Jesus, o maior mestre em educação, o dedicado conferencista apresentou caminhos de sucesso e de estímulo, pois que no futuro a humanidade da Terra estará liberta de determinadas mazelas sociais e de saúde. Vivemos momentos de transição. Hoje abre-se uma escola para se fechar mais adiante uma penitenciária. No final, com o poema de gratidão de Amélia Rodrigues, Divaldo encerrou sua conferência, encantando e cativando o público que, em gratidão, aplaudiu calorosamente, de pé. Em seguida, envolvidos todos em dúlcidas harmonias e esperanças, as pessoas presentes acompanharam no hall o descerramento da placa inaugural. Agora, no quadro Dicas de Livros, iremos conhecer o livro Alcoolismo, as histórias que eles contam, de Damião Borges Marins, da editora Evoque, editora virtual O Consolador. De autoria de Damião Borges Marins, de Tupã, São Paulo, a obra que ora publicamos é a terceira de uma série sobre alcoolismo do mesmo autor, da qual fazem parte os livros Alcoolismo, Cura através da conscientização e Meu Marido é um Alcoólatra, ambos publicados pela Evoque, editora virtual O Consolador. A obra ora publicada compõe-se de duas partes e um apêndice. Na primeira parte, o autor mostra ao leitor as diversas facetas do alcoolismo por meio de histórias contadas por pessoas diversas, às vezes jocosas, outras vezes tristes e outras vezes
pitorescas. Enquanto a humanidade não entender que o alcoolismo é uma das piores drogas do mundo, diz o autor deste livro, nós vamos ter histórias como estas que retratam bem a vida de alcoólatras, vida de muito sofrimento, muita dor, muitos desencontros, muitos deles chegando ao fundo do poço. Na segunda parte, o livro apresenta uma série de perguntas e respostas enfocando os problemas do alcoolismo e suas peculiaridades, adicionadas de orientações e estatísticas sobre o tema. A derradeira parte inicia-se com uma comovente mensagem dirigida por um filho a seu pai alcoólatra, que vale a pena ler e compartilhar para que aqueles que bebem tenham a exata noção do mal que escravos do álcool podem acarretar a seus entes queridos. Vamos a mais um intervalo. Voltamos já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, o Hospital Infantil, e o seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado, à manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de sentimentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e aqui irei externar os meus parabéns ao nosso amigo Dimas, ao Nelson, que ontem completou mais uma primavera, não é verdade? Exatamente. E deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês, amigo telenauta, se deleitem com a conversação de nosso amigo e orador e escritor espírita Raul Teixeira. O tema dessa semana que ele nos traz é a desencarnação. Uma boa noite a todos e até sexta-feira. Existem coisas das quais não conseguimos fugir. E essas coisas
fazem parte de leis inexpugnáveis. E dentro dessas leis inexpugnáveis, que nós todos conhecemos na Terra, existe a lei da desencarnação, a morte. Naturalmente que o ser espiritual que nós somos, a criatura espiritual que nós representamos, essa não morre jamais. Esse indivíduo é perene. Uma vez que fomos criados por Deus, nunca desapareceremos do plano da divindade. Mudaremos de mundos, de corpos, mas seremos. Continuaremos a ser. Mas todas as coisas decorrentes da matéria passam por transformações na sua estrutura. E essas transformações nós chamamos de morte. Se nós olharmos uma montanha de barro vermelho, que retiramos com facilidade, pouca gente imaginará que essa montanha de barro vermelho era uma montanha de ferro, de minério de ferro, que ao longo do tempo se transformou. E no lugar do ferro, que tínhamos que levar ao fogo para que ele se dissolvesse, nós agora temos o barro, que usamos para a construção, para a plantação, para achanar caminhos, que damos um número enorme de usos ao barro. Quando vemos a areia do mar, tão fina ou grossa, pouca gente imaginará que isso decorre das grandes montanhas de sílica, de silicatos, que ao longo do tempo, submetidas às leis da natureza material, se converteu em areia. Muito pouca gente imaginará que o petróleo que hoje move o mundo inteiro, provocando vida e provocando mortes, não passa de um amontoado de corpos orgânicos, vegetais, animais, que situados na intimidade do subsolo durante milhares e milhares de anos, sofreu transformações e se converteu em petróleo. Poucos imaginarão que seja o carbono comum, esse que nós utilizamos como grafite para escrever, o mesmo que faz ser diamante depois, submetido a pressões agigantadas no coração tépido do planeta. Daí então nós vemos que tudo que a matéria se transforma, tudo morre, transforma-se, para reaparecer em novas expressões. O carbono, que vira grafite, que vira diamante. Ora, é muito bonito pensar na morte com este olhar. E se nós pensarmos no corpo humano, quando nós saímos dele, nosso corpo morre. Fulano morreu, Beltrano morreu. Não é bem verdade. O fulano, o Beltrano, deixaram seus corpos. Por isso seria mais simples dizer desencarnou, saiu da carne. Porque não foi o fulano que morreu. Minha avó morreu. Meu filho morreu. Terrível. Minha avó desencarnou. Ela continua viva fora do corpo que morreu. Meu filho desencarnou. Meu pai, minha mãe, meu amigo desencarnaram. Saíram dos corpos, mas não saíram da vida. Daí então, quando olhamos este corpo orgânico abandonado pelo espírito que prossegue vivendo, esse corpo se desfaz. Agora se apresentam as células que o compunham,
que se desfazem, agora as moléculas que compunham essas células, a transformação. Porque essas moléculas serão assimiladas por outros seres vivos, plantas que nasçam ali, onde o corpo foi sepultado. Terão em si a expressão daquelas moléculas, daqueles átomos. Outros animais vêm comer aquela erva e levam consigo aquelas moléculas que eram do vegetal, que eram do corpo humano. Tudo se transforma. Em última análise, não há morte, existe apenas transformações. Se nós quisermos continuar a prestar culto à morte, poderemos fazê-lo. Mas Jesus Cristo já veio e detonou a morte, porque foi Ele mesmo que voltou para dizer que continuava vivo, apesar do corpo esfacelado. O programa de rádio Momento Espírita traz mensagens de otimismo e esperança. Para conhecer os textos, você pode acessar o site www.momento.com.br. As gravações estão disponíveis em CDs e livros que podem ser solicitados pelo telefone 41 3225 2739 ou pela internet no endereço www.livrariamundoespírita.com.br. Não há nenhuma razão para prestarmos culto à morte. A morte é um desses fenômenos naturais com os quais nós nos acostumamos. E com ela também nós nos acostumamos. Desde todos os tempos as criaturas têm medo da morte. Porque se foi passando de um indivíduo a outro, essa ideia de que morrer é acabar. O sujeito morre, fina-se, finda-se. Nunca mais o veremos, nunca mais nos verá. Mas quando nos damos conta de que não é bem assim que as coisas acontecem, tudo se transforma. Passamos a ver a morte como uma transformação, como vimos em todos os demais setores da natureza material. E é por causa disto que a morte representa o desgaste dos órgãos. Pelas vias naturais, o indivíduo vai morrendo por causa do desgaste dos órgãos. Mas esse desgaste começa a dar-se quando nós nascemos. Quando o bebê sai do ventre da mãe e respira pela primeira vez com seus próprios pulmões, ele já começa a queimar suas células, com os esforços que a natureza lhe impõe. E é por isto que a nossa morte começa com o nosso nascimento. É como se começássemos a contar uma corrida. Na hora que o carro dispara, ligamos o cronômetro. Quando a criança emite seu primeiro vagido, liga-se o cronômetro da vida orgânica. E aí nós vivemos durante um período de algumas horas, de alguns meses ou anos, ou dezenas de anos. A morte não representa o fim das coisas. Vimos que o ser espiritual sai do corpo, mas não sai da vida. É claro que, na nossa cultura judaico-cristã, aprendemos a sofrer com a morte. Há outras culturas que festejam a morte, porque sabem que é a libertação, é a grande saída. Mas como nós temos essa herança religiosa judaico-cristã, tudo para nós é regado a muito sofrimento, a muito tormento. Para completar, as religiões tradicionais trataram de envolver o fenômeno da morte no que há de pior, em panos negros, em panos roxos, com muitos círios, com muita lágrima. E temos essa sensação de que o nosso ser querido morreu
definitivamente. Mas qual nada? Paulo de Tarso enuncia: se Jesus Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E essa ressurreição de Cristo não é em nível físico, é em nível espiritual. Porque, afinal de contas, em nível físico é impossível ressuscitarmos. O nosso corpo sofre os efeitos do quimísamo, da deterioração da matéria. O nosso corpo se desfaz, vira água cheia de moléculas, de átomos, que vão sofrendo as transformações a que nos reportamos. Logo, esse corpo não retornará mais. Aqueles que imaginam uma ressurreição da carne não pararam para pensar na complicação que seria para a divindade realocar átomos e moléculas para formar um corpo original. Teria que desfazer de dezenas de outros corpos que já se banquetearam, que se serviram dos elementos desse corpo anterior. É muito mais fácil admitir que não é por aí que as coisas acontecem. Nossos mortos estão de pé. Eles continuam vivos nessa outra dimensão. Mas para onde vamos depois que morremos? Para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o limbo? Não, nada disso. Voltamos ao lar primitivo, ao mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É de lá que viemos para a terra, é para lá que retornaremos ao sair da terra. E esse mundo normal primitivo é a realidade que nos circunda. Todos nós estamos circundados, imersos nesse mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos. E o inferno? Esse não é uma questão do mundo dos espíritos, é da alma humana. Nós construímos em nós mesmos o nosso inferno com as nossas atitudes incorretas, com nossos crimes, nossos vícios, nossa preguiça. E o céu? Da mesma forma, nós construímos o próprio céu que desejamos para nós, pela obediência às leis de Deus, pelo serviço ao bem do próximo. O purgatório é aqui mesmo na terra. Purgatório é um lugar onde se purga, onde se limpa, se lixa, se lima as anfractuosidades que carregamos, as irregularidades que carregamos, e esse purgatório é o planeta Terra. Deus espera que criemos esse reino dos céus em nossa intimidade, porque tal vida, tal será a morte.